Olá, sétimo ano. Esse é o nosso segundo vídeo revisional, contando apenas atividades. Então, eu sugiro que ao início de cada exercício, vocês apertem o pause, tentem fazer sozinhos e depois apertem o play para conferir as respostas. Então, vamos lá. Vamos começar com soma dos ângulos internos de um triângulo. Determine o valor de x, y e z no triângulo abaixo. Então, vamos começar com o y. O y está aqui ao lado do 120 graus e está formando com ele um ângulo raso, ou um ângulo de meia volta. O ângulo raso tem um total de 180 graus. Então, o y mais 120 vai ser igual a 180 graus. Logo, o y vai ser igual a 180 menos 120, y é igual a 60. Ou seja, 120 para chegar a 180 falta quanto? Falta 60 graus. Agora vamos para o valor de x. O x também forma um ângulo de meia volta com o 75. Então, eu sei que 75 mais algum valor deve dar igual a 180 graus. O 75 vai para o outro lado, subtraindo. X vai ser igual a 180 graus menos 75 graus. X vai ser igual a 105 graus. Ou seja, 75 para chegar a 180, falta 105. Agora que eu já tenho esses dois ângulos internos do triângulo, eles somados com o z, que é a última letra que eu deixei para encontrar, tem que formar 180, porque a soma de três ângulos internos do triângulo sempre deve dar 180 graus. Então, 60, que é o primeiro valor que eu achei aqui, é o y, mais 105, que é o segundo valor, que é o x, somado dá 65. Então, se eu subtrair esse 665 de 180, vai dar o valor de z. Então, z é igual a 180 menos 165. Logo, z é igual a 15 graus. Se vocês quiserem aí fazer a prova real, somando esses três ângulos, tem que dar 180. Ou seja, 105 mais 15 mais 60 tem que dar igual a 180 graus, porque são três ângulos internos de um triângulo. Nessa atividade, nós temos alternativas. Então, vocês podem apertar o pause aí, resolver devagar, ver qual alternativa que vocês encontraram e depois aperta o play para conferir comigo. Nessa atividade, está pedindo para achar o valor de x e y. É mais fácil encontrar primeiramente o y. Vocês conseguem visualizar aqui que são dois triângulos, o de cima e o de baixo. Mas o de baixo eu já tenho dois ângulos. E aí eu só preciso de um terceiro. A soma dos três tem que dar 180 graus. Eu tenho 100 mais 50 mais algum valor. Eu tenho que encontrar 180 graus. Então, eu montei aqui. Quem quiser fazer direto, tem muita gente aí na turma que faz direto. Soma aqui os dois, depois diminui de 180. Também pode fazer, que é até mais rápido. Então, y mais 50 mais 100 igual a 180. São os três ângulos do triângulo. 100 mais 50, 150. Agora, eu pego esse 150 e subtraio 180. 180 menos 150 é igual a 30. Então, já encontramos o valor do y, é 30. Falta encontrar o valor do x, que está aqui em cima. Aqui, ó, nós temos o OPV, ou seja, ângulos opostos pelo vértice. Toda vez que fizer uma cruz, é o OPV. Então, o ângulo que eu tenho embaixo, eu também vou ter em cima. São ângulos iguais, congruentes. Agora, ficou super fácil eu encontrar o valor de x. Eu tenho 40 mais 100 mais algum valor desconhecido. Os três valores juntos têm que dar 180 graus. Então, eu devo somar o quê? X, que é o que eu quero encontrar, mais 100, mais 40, igual a 180. Eu vou somar esses dois primeiros. 100 mais 40, 140. Agora, esse 140 vai lá para o outro lado, subtraindo. X igual a 180 menos 140. Eu encontrei o meu x sendo 40 graus.
Como eles pediram, respectivamente, primeiro o x, depois o y, qual alternativa que tem primeiro 40 e depois 30? Primeiro 40 e depois 30, nós temos a alternativa B. Então, quem pausou o vídeo aí, resolveu e achou a alternativa B, está correto. Mais um com alternativa, vai ter vários exercícios com alternativa nesse vídeo. Então, ó, aperta o pause, faz devagarzinho e depois aperta o play para confirmar a resposta. Os ângulos X e Y da figura medem, então tá pedindo o X e o Y. Obviamente é muito mais fácil aqui, ó, achar o Y primeiro, mas tanto faz, ó, quem quiser achar o X aqui, ó, também dá. Vamos começar achando o Y. 80 mais Y igual a 180. Porque aqui, ó, eu consigo formar um triângulo. E aí, eu peguei os três ângulos internos do triângulo e igualei a 180. Então, eu vou somar primeiro esse 80 mais 80. 80 mais 80, 160. Esse 160 deve ir para o outro lado, subtraindo. Então, y vai ser igual a 180 menos 160. 180, eu tiro 160, dá 20. Eu já encontrei o valor de y, que é 20. Mas, ó, pode ser a alternativa B, pode ser a C e pode ser a D. Então, temos que continuar aqui para ter certeza da resposta. Vamos encontrar o x agora. Aqui eu tenho 80. Ao lado do 80, eu posso só continuar aqui, completar um ângulo raso. Então, se eu completar esse ângulo raso forma 180 graus. Se eu já tenho 80, para chegar a 180, falta 100. Não precisa nem fazer conta, né? Tudo rápido. Agora, eu já tenho, ó, três ângulos internos deste triângulo aqui, ó. São dois triângulos, um ao lado do outro. Eu posso somar esses três, o 60 mais o 100, mais o x que está lá em cima, e igualar a 180, assim como eu fiz com o y. Então, eu sei que x mais 100 mais 60 é igual a 180. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou somar esse 100 mais o 60. Depois eu resolvo o resto. 100 mais 60, 160. O 160 vai para o outro lado, subtraindo. X vai ser igual a 180 menos 160. 180 eu tiro 160, dá 20. Então, tanto o x quanto o y deu 20. Então, a alternativa correta é a letra D. Mais uma questão objetiva para que vocês se habituem à prova, que vai ser semana que vem, já que todas as disciplinas só vai ter questões objetivas. Então, ó, mais uma vez aperta o pause, resolve devagarzinho para ver se acertou. Vamos lá. Nessa figura, o ângulo ADC é reto. Então, vamos encontrar esse ângulo aqui, o ângulo ADC. Como vocês conseguem localizar? É só seguir essa ordem aqui. Ou então, simplesmente olhar a letra do meio. Mas vamos a ordem aqui para vocês aprenderem dos dois jeitos. Ó. A, D, C. Então, ó, o que ficou no meio é o ângulo D. Então, é mais fácil vocês simplesmente olharem para o meio. A letra do meio é o D. Ele disse que este ângulo inteiro aqui, ó, o ângulo D inteiro, porque foi do A até o C, ele é reto. Quanto vale um ângulo reto? Ângulo reto vale 90 graus. Se ele todo aqui vale 90 graus, eu já tenho 30 para chegar a 90, falta 60 graus. Então, já recolhemos essa primeira informação aqui, que o ADC é reto. Então, vai colocando todas as informações do triângulo que vocês consigam. Agora, está falando o quê? O valor em graus do ângulo CBDE, então, está pedindo o valor do ângulo C. Então, vamos seguir a ordem. CBD. Está pedindo esse ângulo aqui, ó, bem aqui. Porém, eu não consigo encontrar esse ângulo aqui, porque neste triângulo eu só tenho um valor, que é o 30. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar esse ângulo C aqui. Por que que eu consigo encontrar o ângulo C? Olha as três pontas do triângulo. Eu tenho 40 aqui do triângulo grande, eu tenho 40. Aqui eu tenho um 90. E aí eu consigo encontrar o valor do ângulo aqui, ó, do C. Então, eu vou colocar um Y ali, para que eu consiga encontrar
o valor desse y para depois pensar no ângulo B ali. Então, eu sei que y, que é este valor aqui, mais esse ângulo inteiro aqui, que é o 30 mais o 60 mais o 40, ou seja, peguei 3 pontas do triângulo. Isso tudo vai dar igual a 180. Então, somando todos esses valores, 60 mais 40 mais 30 deu 130. Esse 130 eu jogo lá para o outro lado. Então, y vai ser igual a 180 menos 130. Eu achei meu y sendo 50. Agora sim, ó, ficou mais fácil. Nesse triângulo aqui pequeno, eu tenho 30. O y eu acabei de encontrar, ele é 50. Então, eu posso colocar um x ali, ó, e encontrar o valor do x. Ficou muito mais fácil agora. Aqui a questão está pedindo esse ângulo, que é o que eu botei x agora. Então, como que eu vou montar a minha equação? X, que é o valor que eu quero, mais 30, o valor já estava aqui, mais 50, que é o y que eu acabei de encontrar aqui. Os três ângulos somados têm que dar 180 graus. Então, 30 mais 50 dá 80. O 80 eu vou jogar lá para o outro lado. Então, x vai ser igual a 180 menos 80. Eu encontrei o meu x sendo 100. Então, a alternativa correta é a letra B. Chegamos à nossa última questão de ângulos internos de triângulos. Na figura DE, ou seja, esse segmento de reta, é paralelo a BC, o segmento de reta lá de baixo. Então, vocês têm que lembrar um pouco de retas paralelas cortadas por transversal, que é um conteúdo que já aprendemos. Está pedindo o valor de x. O x está lá em cima. Bom, se essa reta aqui é paralela a essa, o mesmo ângulo que eu tenho aqui em cima, eu vou ter aqui embaixo. Esse ângulo ele pode se deslocar, descer, tendo o mesmo valor. Então, aqui embaixo, vocês podem ver que a abertura é igual. Eu também tenho 60 graus. Aqui ao lado, do lado de fora, eu tenho 130 graus. E aqui, ó, se eu continuar o ângulo, ele vai formar um ângulo raso, ou seja, um ângulo de meia volta. Metade da volta, né, metade do 360 é 180. Então, 130 mais algum valor aqui do ladinho tem que dar 180. 130 mais quanto que dá 180? 130 mais 50. Agora, ó, olhando todo esse triângulo aqui grande, ó, só vocês esquecerem dessa reta aqui que está ao meio. Olhando o triângulo grande, eu já tenho três ângulos internos. Eu tenho o x, o 60 e o 50. Se eu somar esses três valores, eu tenho que encontrar 180 graus. Então, eu vou montar a minha equação aqui. X, que é o ângulo lá de cima, mais esses dois valores que encontramos, 60 mais 50, igual a 180. Eu vou somar o 60 mais o 50, deu 110. Agora, o 110 eu devo jogar lá para o outro lado para encontrar o valor de x. Então, o x vai ser igual a 180 menos 110. 180, eu tiro 110, dá 70. Então, a alternativa correta é a letra C. Quem ao final da prova, se tiver um tempinho sobrando, pode fazer a prova real. Fazer aqui, ó, no caso, se o x é 70, 70 mais 60 mais 50, se vocês somarem os três, tem que dar 180 para que vocês estejam corretos. Agora vamos falar sobre classificação dos quadriláteros. Somente atividades também, porque no vídeo de ontem vocês já aprenderam tudo sobre as classificações. Eu especifiquei cada quadrilátero e coloquei todas as características. Então, quem esqueceu pode dar uma olhadinha no vídeo de ontem e voltar na atividade de hoje. Não aprendemos só no vídeo de ontem, é claro, né? Durante todas as aulas nós aprendemos. Então, agora é só exercitar com exercícios. Vamos lá. Sobre a classificação de quadriláteros, assinale a alternativa correta. Então, é a correta. Vamos à letra A. Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados paralelos. Os paralelogramos possuem lados paralelos? Na verdade, não é só lados paralelos, é lados opostos paralelos. Então, faltou essa informaçãozinha aqui, ó. Então, é uma pegadinha.
Eles possuem lados paralelos? Sim, mas são os lados opostos. Então, essa está incorreta. Letra B. Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados congruentes. Então, vocês têm que pensar em todos os paralelogramos. Todos os paralelogramos possuem lados congruentes. O que seriam congruentes? Seriam iguais. Eu vou colocar um paralelogramo aqui para vocês verem. Esse paralelogramo, por exemplo, ele não tem os 4 lados congruentes. O de cima é congruente com o de baixo e esse aqui do lado é congruente com este aqui ao lado. Mas não são todos os lados congruentes. Existe paralelogramo com todos os lados congruentes, sim, que é o quadrado, por exemplo. Mas não são todos. Então, letra B também está incorreto. Letra C está falando, paralelogramo não é um quadrilátero. Olha aqui, já tem um paralelogramo aqui em cima, né? E ele é um quadrilátero. Então, letra C totalmente incorreto. Vamos à letra D agora, né? Botei até um paralelogramo aqui, ó, para vocês verem que é um quadrilátero. Todo paralelogramo é quadrilátero, então a letra C está totalmente errado. Letra D está falando, um trapézio é um quadrilátero que possui lados paralelos. Está falando que são os lados paralelos. Na verdade, o trapézio, deixa eu colocar um trapézio aqui para vocês verem. O trapézio é um quadrilátero que possui, sim, lados paralelos, mas não todos os lados. O de cima é paralelo com o de baixo. Mas esse aqui, esses dos lados não são paralelos. Então, o trapézio não possui lados paralelos, somente lados opostos paralelos. Agora, a letra E, que é a última. Um trapézio é um quadrilátero que possui 2 lados opostos paralelos. Agora sim, tá vendo? Aqui disse que é só lados opostos. Aqui falou certinho, ó, 2 lados opostos paralelos. E o de cima é o oposto ao de baixo e esses dois são paralelos. Então, qual estaria correta aqui? A letra E. Mais uma de classificação de quadriláteros. Sobre retângulos, quadrados e losangos. Então, está falando desses 3 tipos de quadrilátero. Assinale a alternativa correta. Todo retângulo é também quadrado? Está perguntando se todo retângulo é quadrado. Eu vou colocar aqui um retângulo. Esse retângulo, por exemplo, ele não é quadrado, porque ele tem lados opostos congruentes, mas não são todos os lados congruentes. Para ser quadrado, deve ter todos os lados congruentes, ou seja, todos os lados iguais. O retângulo, nesse caso aqui, ó, tem os lados opostos congruentes, então, letra A está incorreta. A letra B está falando, os quadrados são figuras geométricas planas, poligonais e que possuem os 4 lados congruentes. É só essas características do quadrado? Não só essa, faltou essa informação. Também tem os 4 ângulos congruentes. Então, para ser quadrado, não basta ter somente os 4 lados congruentes. Precisa também ter os 4 ângulos congruentes. Letra C. Os losangos são figuras geométricas planas, poligonais e que possuem os 4 lados congruentes. Os losangos possuem os lados congruentes, sim. Não necessariamente precisa ter os ângulos iguais, mas precisa ter os lados congruentes. Então, a letra C está correta. Na letra D está falando o quê? Os losangos são figuras geométricas planas, poligonais e que possuem os 4 lados congruentes e a medida dos 4 ângulos também congruentes, ou seja, também iguais. Na verdade, essa informação aqui, ó, o losango são figuras geométricas planas, poligonais que possuem 4 lados congruentes e as medidas dos 4 ângulos iguais, na verdade é o quadrado. Essa informação corresponde à classificação de quadrado. O quadrado também é um losango. Só que não é todo losango que é quadrado. Vou colocar um losango aqui que não tem os 4 ângulos iguais, para vocês verem, por exemplo. Aqui, nessas pontinhas, eu tenho ângulos agudos. E aqui, obtusos. Então, esse losango, por exemplo, não tem os 4 ângulos iguais. Então, já conseguimos ver que essa informação está incorreta. Letra E. Os retângulos são paralelogramos cujos diagonais são perpendiculares.
Perpendiculares são aquelas diagonais que formam entre si ângulos de 90 graus. Na verdade, as diagonais do retângulo não são perpendiculares, na verdade, elas são congruentes. Elas não formam ângulos 90 graus, elas são iguaizinhas, têm a mesma medida, mas não formam ângulos 90 graus. Agora vamos iniciar as áreas dos quadriláteros. Sabemos que tem algumas fórmulas, não são muitas, mas vocês precisam saber as fórmulas para vocês resolverem essas questões. Então, o que vocês podem fazer? Deixa anotadinho aí todas as áreas que vocês podem usar para a área de quadriláteros. E aí, quando for aparecendo os exercícios, vocês só vão pausando e resolvendo. Essa atividade, eu passei uma bem parecida durante a nossa aula, só com valores diferentes. Qual é a área de um quadrado cujo perímetro é igual a 64? Como eu falo sempre com vocês nas aulas, toda vez que a questão não te der a figura geométrica, o que vocês podem fazer? Desenhar. Vocês conseguem visualizar melhor o que a questão está pedindo. Então, não tinha, eu coloquei o quadrado aí. Está falando que o perímetro deste quadrado é 64. O que seria perímetro? A soma de todos os lados. E como é quadrado, são lados iguais, né? Eu sei que 4 números exatamente iguais, somados, deram 64. Então, para eu achar cada lado desse quadrado, é só eu dividir 64 por 4. Cada lado, então, eu encontro 16. 16 mais 16 mais 16 mais 16 é igual a 64. Agora fica fácil eu achar a área do quadrado. Que a área do quadrado é o quê? Base vezes altura. Ou então lado ao quadrado, né? Dá no mesmo. Então, o que eu vou fazer? 16 vezes 16 e vou encontrar 256. Então, a área deste quadrado é 256, como estou em centímetros aqui, 256 centímetros quadrados. Questão com alternativa, igualzinho na prova que vocês vão fazer. Então, aperta o pause e resolve devagarzinho aí. No trapézio retângulo abaixo, é um trapézio retângulo porque eu tenho dois ângulos retos. As medidas são indicadas em centímetros. Determine a área do trapézio. Então, independente de ser trapézio retângulo, ou trapézio escaleno, ou trapézio isósceles, seja lá qual trapézio, a fórmula que vamos usar para achar a área do trapézio é sempre a mesma, que é Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. O que seria o Bzão? A base maior aqui, ó. A base maior é 13. O Bzinho, base menor, que é 10. A altura desse trapézio está aqui, 7. Tem questões que dá aqui, ó. Só que isso aqui não é altura, então, ó, vocês têm que ficar ligados. A altura tem que formar um ângulo reto. E dividido por 2 é da fórmula mesmo, sempre vai ter esse dividido por 2. Então, vamos substituir o Bzão, o Bzinho e a altura. Substituindo, eu substituí aqui até invertido, mas não altera em nada, né? Até porque é soma. Então, 10 mais 13, que são as duas bases, vezes a altura, que é 7, dividido por 2. Primeiro, vocês têm que somar aqui dentro. 10 mais 13, eu tenho 23. 23 eu vou multiplicar por 7, deu 161. E agora sim, ó, no finalzinho que eu vou dividir por 2. 161 dividido por 2 deu um total de 80,5. Então, a alternativa certa aqui, ó, 80,5 centímetros quadrados. Por quê? Porque a multiplicação de duas dimensões, como é a área, centímetros quadrados. A alternativa correta, letra B. Nesse trapézio temos números decimais aí para serem somados, então faz bem devagarzinho aí para não errar, mas é bem tranquilo. Considerando que as medidas do trapézio abaixo são dadas em centímetros, determine a área deste trapézio. Então, de novo, vamos usar a mesma área do exercício anterior. Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. E agora é só substituir na fórmula. Quem é o Bzão, o Bzinho, a altura? Só substituir, ó. O Bzão, que é a base maior,
11,5. Bzinho, a base menor, 5,5. E, ó, vocês podem perceber aqui que a altura, ó, está retinha aqui, ó, não pode ser ao lado. A altura sempre vai estar formando um ângulo reto. Então, a altura neste trapézio é 6 centímetros. Então, eu vou somar primeiro aqui dentro, 11,5 mais 5,5, deu um total de 17. Agora, eu vou multiplicar por 6. Então, eu repeti o 6 aqui. 17 vezes 6 deu 102. Agora sim, por último, ó, o 2 é a última coisa que eu vou usar. 102 dividido por 2 deu quanto? 51. Então, a alternativa correta aqui, ó, letra A, 51 centímetros quadrados. Ainda falando de área de quadriláteros, aí não é um quadrilátero específico, né? Tá vendo que tá a junção de dois quadriláteros. Fizemos bastante exercícios desse na aula, que a gente tem que cortar a figura geométrica para encontrar e saber qual fórmula eu vou usar. O que eu fiz, ó, eu inverti esse quadrilátero, eu cortei ele em duas partes. Eu coloquei aqui, ó, uma reta para vocês verem que eu cortei. Então, aqui em cima eu tenho um retângulo e aqui embaixo eu tenho um trapézio. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular a área desse trapézio. Vocês perceberem aqui, toda essa parte tem 8 centímetros. Porém, só essa parte de cima tem 4. Se a parte de cima tem 4, para chegar a 8, eu tenho 4 centímetros também na parte de baixo. Então, já encontramos a altura do trapézio. Então, vou usar a fórmula do trapézio na parte de baixo. Coloquei aqui dentro para vocês lembrarem. Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Então, eu vou substituir. Quem é o meu Bzão, que é a base maior? É o 6. Quem é a base menor? Seria essa parte aqui, que é a mesma medida de lá de cima, né? Se aqui em cima eu tenho 3, aqui embaixo eu também vou ter 3. A altura encontramos aqui sendo 4. Vou substituir aqui, ó. 6, base maior, mais 3, base menor, vezes 4, a altura, porque dividimos por 2 aqui, dividido por 2, que é da fórmula, sempre vai ter. Então, vamos somar primeiro 6 mais 3. 6 mais 3, 9. 9 vezes 4, 36. 36 dividido por 2, 18. Então, já encontramos essa parte de baixo da figura geométrica tendo 18. 18 o quê? Centímetros quadrados. Agora, a parte de cima é fácil porque é um retângulo. Fórmula de retângulo é o quê? Somente base vezes altura. Então, eu vou colocar aqui a fórmula base vezes altura. Essa fórmula é bem fácil. Eu vou botar aqui, ó, base 4, altura 3. 4 vezes 3, 12. Agora, eu encontrei a área da figura geométrica de cima e da figura geométrica de baixo. Eu quero a área total, correto? Então, eu devo somar a primeira área que eu encontrei com a segunda área que eu encontrei. Somando as duas áreas, temos 18 mais 12 igual a 30. Então, a alternativa correta é a letra B, 30 centímetros quadrados. Quase acabando o nosso vídeo revisional. Eu sei que vocês já devem estar cansados aí, mas vamos lá para mais um de área de quadrilátero. Um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros. Então, é um campo bem grande, está sendo realizado um festival. Sabe-se que a cada 2 metros quadrados havia, em média, 7 pessoas. Quantas pessoas havia neste festival? Então, mais uma vez, a questão não está representando o quadrilátero, ou seja, a figura geométrica. O que vocês podem fazer? Desenha a figura geométrica aí. A questão deu os lados dessa figura geométrica, então vou botar aqui, ó, 45 metros e 240. O que de cara eu consigo encontrar é a área deste quadrilátero aqui. Base vezes altura, né, que é um retângulo. Eu vou fazer aqui, ó, 240 vezes 45
dá um total de 10.800 metros. Então, a gente já sabe que esse festival foi realizado em 10.800 metros quadrados. Era o tamanho total do local. Mas ele disse que a cada 2 metros quadrados havia, em média, 7 pessoas. Então, o que eu vou fazer para saber a média de pessoas deste festival? Ou seja, quantas pessoas tem nesse festival, no total, no caso. Eu preciso dividir por 2, porque ele disse que em média, 2 metros quadrados havia 7 pessoas. Então, vou dividir esse 10.800 por 2. Então, eu sei que 10.800 dividido por 2 dá 5.400. Então, dentro de cada 2 metros quadrados, havia quantas pessoas? Havia 7 pessoas. Eu sei que dentro de 10.800 metros quadrados, eu consigo dividir de 2 em 2, vai dar 5.400 metros. Porém, dentro desses 5.400 metros, eu tenho de 7 em 7 pessoas. Então, vai contando de 7 em 7. Se eu vou contando de 7 em 7 pessoas, eu preciso multiplicar esse valor por 7 para encontrar o total de pessoas que foi a esse festival. Então, multiplicando 5.400 por 7, eu tenho um total de 37.800 pessoas. A resposta correta é a letra C. Última questão da nossa revisão, que eu sei que vocês já devem estar um pouco cansados assistindo o vídeo de todos os professores. Eu sei que cansa, então vamos finalizar com essa atividade. Essa atividade fizemos uma parecidíssima em sala de aula. Na sala, eu ensinei um jeito de fazer. Agora eu vou mostrar 2 e vocês vão escolher o que vocês acham mais fácil. A primeira alternativa é: primeiro eu vou calcular a área deste quadrado, ó, eu fiz base vezes altura, deu o quê? 6 vezes 6, 36, que é a área do quadrado. Eu disse que tem duas opções de calcular a área do quadrado, que é base vezes altura ou lado ao quadrado, da mesmíssima coisa. Então, eu calculei a área aqui, deu 36, só que deu 36 tudo. Eu só quero essa parte. Então, o que eu posso fazer? Eu pego essa parte e divido por 4, vai ficar somente essa parte, ó, porque você está vendo que foi dividido em 4 partes exatamente iguais? Então, se eu pegar o 36 e dividir por 4, eu encontro 9 centímetros quadrados. Essa é a primeira forma de vocês resolverem. A segunda forma é desse jeito, ó, eu posso virar a minha figura, virei o meu quadrado. Lá na base, eu continuo com 6. Por quê? Todos os lados do quadrado são iguais, então, independente de como o quadrado esteja, os lados vão ser sempre iguais. E aqui ao lado, olha só, se tudo é 6, metade de 6 vai dar o quê? Ó, cortei ali, ó, metade do 3. E o que temos aqui? Temos um triângulo. Então, vocês também têm a opção de não usar área de quadrilátero. Vocês podem usar área de triângulo nessa questão. Então, qual é a área de triângulo? A área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. O que seria a minha base? Aqui o 6. Base 6. A altura nós encontramos que é 6. Então, eu vou só substituir na fórmula. 6 vezes 3 deu 18. 18 e o 2 aqui, ó, eu usei no final. 18 dividido por 2, 9. Então, ó, pode ver que as duas formas encontramos a mesmíssima resposta. Então, quem achou a primeira parte mais fácil, resolve da primeira parte. Quem achou a segunda, resolve da segunda e tá tudo certo. Finalizamos a nossa videoaula revisional de atividades. Eu espero que todos, quando pausaram, acharam a resposta certa. Quem errou alguma, coloca de novo o vídeo, tenta fazer, refaz os exercícios do livro, dá a aula revisional de ontem e a de hoje, e eu tenho certeza que vocês estão preparadíssimos para a prova. Então, boa prova, façam com calma e até o terceiro bimestre.